E pela milésima vez tivemos uma corrida com chuva, mas dessa vez foi na Turquia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fórmula Chat. Meu nome é Jean e galera, vamos direto para a corrida, tá? Na largada o Fernando Alonso teve muita má sorte e já foi ali tocado pelo Pierre Gasly, mas ele foi muito rápido e voltou para a pista. O Bottas, que largou em primeiro por conta da punição do Lewis Hamilton, que trocou componentes do motor, já abria direto a vantagem dele em cima do Max Verstappen. E a partir dali o Hamilton começou a escalar o pelotão, largando lá de 11º. E o Alonso se tocou mais uma vez, mas dessa vez foi com o Mick Schumacher. Cara, as definições de má sorte foram atualizadas para o Fernando Alonso. Depois disso ele tomou mais 5 segundos de punição por conta do toque com o alemão. O Tsunoda, que estava fazendo um início de corrida excelente, conseguiu segurar algumas voltas o Lewis Hamilton. E cara, que início de corrida para o japonês, estava indo muito bem. Até um certo momento. Mas lá na volta 8 o Hamilton consegue passar o Tsunoda e não deu para o japonês. O Hamilton começou a escalar um por um ali e na volta 14 o Carlos Sainz já estava na zona de pontuação. Ele que largou em penúltimo por causa das trocas de motor e etc. Logo em seguida, o Hamilton continuava a escalada dele, mas dessa vez ele passou o Pierre Gasly pelo 5º lugar. E o próximo seria o Sérgio Pérez. O Daniel Ricciardo foi o primeiro a parar nos pitstops lá na volta 22, por conta dos desgastes de pneu que estavam ficando sem as ranhuras. Ele para e coloca novamente os pneus intermediários. E eu elogiando o Tsunoda antes, né? Como vocês já poderiam imaginar, ele rodou. Tá? O Tsunoda rodou e quando ele rodou dá pra ver certinho o quão destruídos já estavam os pneus intermediários que os pilotos estavam usando na pista. Esses pneus já estavam bem desgastados e eles não tinham mais as ranhuras no meio que serve para expulsar a água da pista. E o Ricciardo, que tinha parado anteriormente, ele estava virando mais lento do que os pilotos com os pneus antigos, ou seja, os pneus novos com as ranhuras perfeitas estavam mais lentos que os pneus carecas, vamos dizer assim. Só na volta 32 tivemos a segunda parada, que foi do Alonso, que também colocou os pneus intermediários. E lá na volta 33, o Hamilton chega no Sérgio Pérez e, senhoras e senhores, cara que pega. Essa aí foi, acho que, um momento da corrida, foi o mais legal, a parte mais legal da corrida. Os dois ali brigando, foi muito bom mesmo ver os dois. O Verstappen para lá na volta 37, coloca os pneus intermediários também e com um ótimo tempo de parada, diga-se de passagem. E após isso, vários outros pilotos começaram a parar. O Sainz, que também parou, ele teve problemas no pit stop. Foi um pit stop bem ruim da Ferrari, para variar, né? E o Vettel, cara, o que deu com ele? O Vettel parou e colocou pneus médios, aqueles pneus médios de faixa amarela para pista seca. Só que, cara, a pista ainda estava molhada. Então foi um chute aí dele e da equipe para ver se a pista estava secando, não estava. E, cara, foi horrível. Ele não conseguia se manter na pista, estava muito lento. Ele chegou a quase rodar na entrada dos boxes, porque ele tentou entrar de novo nos boxes para botar os pneus intermediários novamente. Cara, destruiu a corrida só em uma parada. No caso, duas, porque ele teve que parar novamente. Mas, jogada muito mal aí da Aston Martin. Nesse meio tempo, o Bottas também parou, tá? Só para deixar isso registrado aqui. Porque lá na volta 41 a gente teve um rádio do Leclerc com uma equipe bem interessante. Ele perguntou para a equipe se ele poderia ficar com aqueles pneus até o final da corrida. E tecnicamente pode, porque as condições eram de chuva. Mas a pergunta era, será que o pneu ia aguentar ou não? E com isso o Leclerc ficava na pista. Mas o Bottas chega nele faltando 12 voltas e passa ele tranquilamente, porque os pneus do Bottas estavam bem melhores do que o do Leclerc. E depois disso, faltando 10 voltinhas ali pro final, o Leclerc para colocar os pneus novos já no final da corrida. E isso dando posições para o Verstappen e para o Hamilton. O Hamilton, que ainda não tinha parado, estava em uma discussão com a equipe, muita gente criticou ele, né, por falar, sei lá, ser grosso com o pessoal da equipe. O que acontecia mesmo é que o Hamilton não sabia se parava ou não parava. Se ele parava, ele dava posição para outros pilotos. Se ele não parava, tinha um risco de ele ficar no pódio, mas de perder posições na pista. Então era uma coisa bem complicada para decidir ali em cima da hora. E não deu outra. O Hamilton parou, colocou os pneus intermediários e deu posições para outros pilotos. E aí ele volta atrás do Leclerc e do Pérez lá na 5ª posição. O Pérez passa o Leclerc pela 3ª colocação e ficou por isso aí mesmo.
Após mais de um ano de jejum, Valtteri Bottas vence o GP da Turquia com a melhor volta na última volta, com Verstappen em segundo, conseguindo a liderança do campeonato, Pérez em terceiro e Leclerc em quarto. O Hamilton fica somente em quinto lugar, Gasly vem em sexto, Norris em sétimo, Sainz como piloto do dia, largando de penúltimo em oitavo, e fechando o top 10 com Stroll e Ocon. Fim de semana terrível para o Alonso e para o Vettel, são os destaques negativos aqui do fim de semana. E o campeonato fica ainda mais acirrado, com o Verstappen voltando à liderança do campeonato com apenas 6 pontos à frente do Hamilton. O Bottas mantém o terceiro lugar com a vitória na Turquia. E daí para baixo nada muda, gente, fica a mesma coisa. Temos o Norris, Pérez, as duas Ferraris, o Ricciardo, Gasly e fechando o top 10 do campeonato de pilotos com Fernando Alonso. Lembrando, galera, que em 2 semanas temos o GP das Américas lá nos Estados Unidos. Eu também vou trazer vídeo sobre essa corrida e ainda, se você não assistiu o meu último vídeo só falando das tretas lá da Haas, assiste que esse vídeo tá bem legal. Não foi porque eu fiz, mas esse vídeo tá bem legal, foi bem trabalhoso. Assiste, eu vou deixar nos cards aqui em cima, dá uma olhada lá que vai me ajudar bastante. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e deixa um like, vai me ajudar demais. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima e falou!